Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Joga Simples. Hoje trago mais uma opinião / análise do jogo a contar para a Taça de Portugal entre a equipa de Jorge Jesus, o Sporting, e a equipa de Sérgio Conceição, o Futebol Clube do Porto. Na primeira mão, o Porto venceu no Estádio do Dragão por 1-0 e ontem em Alvalade, segunda mão, Sporting vence por 1-0. Golo de Coates, há um empate, as duas equipas vão para prolongamento e mesmo assim não houve golo nem para o Sporting nem para o Futebol Clube do Porto, avançando assim para as grandes penalidades. Marcano, bola no poste, e os jogadores do Sporting não falharam, todos converteram as grandes penalidades e o Sporting está na final no Jamor desta Taça de Portugal que irá defrontar o Desportivo das Aves. Quem não é subscritor deste canal, se gostas deste tipo de vídeos, subscreve o canal, tens aqui este botãozinho vermelho em baixo, subscreve e não te esqueças de ativar as notificações nesse sininho para receber toda a informação quando eu lançar um vídeo neste canal Joga Simples. Depois aquele apoio que vos peço, principalmente nesta plataforma YouTube, é com o like, carreguem nesse botãozinho do like para mostrar o vosso feedback. Mais em baixo na caixa de comentários vocês podem partilhar as vossas opiniões sobre o jogo de ontem à noite, uma maratona que acabou tardíssimo entre o Sporting e o Futebol Clube do Porto. As duas equipas prepararam-se para esta segunda mão, um jogo muito tático, um jogo muito preso e nem Sporting quis arriscar logo nos minutos iniciais, nem o Porto também quis arriscar. Foi mais um jogo de contenção, por vezes um jogo aborrecido, mas Sporting está na final. Jorge Jesus colocou o seguinte 11, Patrício foi o guarda-redes da equipa do Sporting, lado direito para Piccini, lado esquerdo para Fábio Coentrão, dupla de centrais com Coates e Mathieu, Bataglia era o jogador do meio campo mais recuado, Brian Ruiz atuou na posição de número 8, depois do lado direito extremo tivemos Gelson Martins, lado esquerdo para Acunha e Bruno Fernandes no apoio ao ponta de lança Bas Dost. Por sua vez, Sérgio Conceição preparou esta segunda mão com o seguinte 11. Na baliza tivemos Casilhas, lado direito para Maxi Pereira, lado esquerdo Alex Telles, dupla de centrais com Felipe e Marcano, depois uma dupla do meio campo que, apesar das rotinas e da dinâmica, ou de Chia Herrera ou de Chia Oliver, depois no lado direito Ricardo Pereira, lado esquerdo Brahimi e depois Otávio no apoio a Tiquinho Soares. Este foi o 11 do Sporting e do Futebol Clube do Porto, num jogo em que eu vou mostrar algumas imagens sobre a forma de como as duas equipas jogaram, não só na sua primeira fase de construção, como também no bloqueio da primeira fase de construção do adversário. Vou mostrar também duas imagens em que, para mim, o grande desequilibrador de ambas as equipas estava no jogador que apoia o ponta de lança na procura de entrelinhas, como por exemplo Otávio do Futebol Clube do Porto e por parte do Sporting Bruno Fernandes. Mostrar algumas imagens, mostrar também e dar a minha opinião sobre o jogo. Não posso passar imagens da Sport TV porque senão o YouTube vai-me bloquear este vídeo, como fez no vídeo passado ao clássico Benfica Futebol Clube do Porto. E depois espero que vocês gostem de mais uma análise aqui no canal Joga Simples. A primeira imagem que vos trago é a primeira fase de construção da equipa de Alvalade. Reparem que Coates e Mathieu são os centrais que estão completamente abertos já nos corredores laterais.
e depois era Battaglia que descia através do seu corredor central e formava aquela linha de 3, a linha de saída. Com essa linha de 3, o que é que acontecia? Os laterais do Sporting, Fábio Coentrão e Piccini, subiam um pouco através dos seus corredores laterais. Quando Battaglia depois assumia o terceiro homem na primeira fase de construção, era Bryan Ruiz, que depois procurava o espaço sempre no corredor onde a bola se situava. O Porto, por sua vez, defendia num 4-4-2 em que tinha uma pressão bastante alta. Reparem que a pressão do Porto não conseguia fazer com que Bruno Fernandes procurasse aquele espaço entre linhas. O espaço está bem reduzido entre a linha do meio campo do Porto e a linha mais avançada do Futebol Clube do Porto, em que Tiquinho Soares e Otávio eram os dois primeiros jogadores a defenderem neste jogo sem bola do Porto, e Brahim e Ricardo Pereira desciam através dos seus corredores laterais para formar aquela linha de 4 com Oliver e Herrera. Aqui mostrar a primeira fase de construção do Sporting e também a tentativa de bloquear essa primeira fase do Sporting através do posicionamento dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Portanto, era um Sporting a tentar jogar em Alvalade e era um Porto a tentar bloquear muito alto a primeira fase de construção do Sporting. Invertendo os papéis, vou mostrar já uma imagem em que temos a primeira fase de construção do Futebol Clube do Porto e a forma de como o Sporting também tentava anular essa primeira fase do Futebol Clube do Porto. Os centrais também abriam, o Felipe e Marcano abriam para quê? Para que depois Herrera, neste caso era Herrera, havia um misto, havia uma dinâmica, ou descia Herrera ou descia Oliver. Neste caso Herrera era o primeiro médio a vir buscar jogo e depois Oliver colocava-se atrás de Herrera, nas costas de Herrera, para tentar receber a bola. De reparar aqui também que com esta linha de 3 que Herrera também descia do seu corredor central, Alex Telles e Maxi bem abertos, dando profundidade aos seus corredores laterais. E depois Otávio tentava sempre receber a bola atrás da linha do meio campo do Sporting, à frente da linha defensiva do Sporting. Simbolizei aí com uma rodinha. Otávio está muito bem posicionado, mas também a bola está em posse de Casillas. O Sporting também defendia num 4-4-2. Bruno Fernandes juntava-se a Bas Dost, sendo os primeiros homens a defenderem da equipa de Alvalade, e depois Acunha e Gelson desciam através dos seus corredores laterais e formavam a linha com Battaglia e Bryan Ruiz. Ou seja, duas imagens que mostram a primeira fase de construção do Porto e do Sporting, duas imagens que mostram a tentativa de bloquear essa primeira fase de construção, tanto do Porto como também do Sporting. Depois trago mais duas imagens. Eu passei a fazer mais um vídeo de opinião do que propriamente aquelas análises mais intrínsecas, e eu já expliquei o motivo. Depois trago duas imagens que, na minha ótica, tanto Otávio como Bruno Fernandes eram os dois jogadores que tentavam desequilibrar a organização defensiva do adversário. Nesta primeira imagem, vocês vejam que a preocupação de Bruno Fernandes era receber sempre a bola entre linhas, e aqui estamos já numa situação de uma transição ofensiva, partindo para uma organização ofensiva da equipa do Sporting. Reparem que Bruno Fernandes já está quase atrás da linha de Oliver, ficando só depois Herrera a fazer a cobertura nesse corredor central, quando o Ricardo Pereira já está um pouco atrasado no que diz respeito depois à reação à perda de bola. O Porto aqui bem organizado, está em superioridade numérica na linha defensiva, 4 jogadores do Porto para 3 do Sporting, mas eu quis destacar que a chave, ou o ponto-chave do jogo de ontem, estava claramente em Bruno Fernandes. Do outro lado, a perspectiva é a mesma. Eu já vos disse que se Bruno Fernandes poderia ser o grande desequilibrador da equipa do Sporting, do outro lado tínhamos Otávio, que era o jogador que fazia a ligação a Tiquinho Soares. Mais uma imagem que trago em que Otávio também se preocupava muito em fazer o jogo entre linhas. Reparem que o Porto também
na transição ofensiva, no momento em que recupera a bola e lança a sua organização ofensiva. Otávio também está aqui na tentativa de receber a bola entre linhas, numa situação que está atrás já de Bryan Ruiz, atrás do médio número 8 do Sporting, e depois Battaglia vai fazer uma pressão individual a Otávio, ou seja, dois jogadores, tanto Otávio pelo Futebol Clube do Porto como também Bruno Fernandes por parte do Sporting, na minha opinião eram os dois jogadores que tentavam desequilibrar, mas o jogo não foi aquilo que eu pessoalmente esperava. E agora aqui parte para mais uma opinião pessoal, até porque eu durante a partida vou escrevendo aqui algumas notas, e reparem que uma primeira parte em que, na minha opinião, o Sporting deveria ter arriscado mais um pouco, mas uma primeira parte em que o Futebol Clube do Porto tentou controlar os ânimos do Sporting, um Porto que tentou colocar gelo no jogo. Porquê? Porque isto é um mata-mata, é uma eliminatória, nada tem a ver com a Liga Nós em termos pontuais, e o Porto tinha uma vantagem trazida no Estádio do Dragão. Reparem que só na primeira parte, e os lances que eu decidi também falar neste meu vídeo, aos 18 minutos há um remate perigoso de Otávio fora de área após uma assistência de Brahimi, e depois aos 39 minutos há uma investida de Gelson Martins pela direita, faz um cruzamento, mas ninguém aparece dentro da pequena área para finalizar. Um jogo muito fechado, um jogo taticamente muito estudado entre as duas equipas, Jorge Jesus e Sérgio Conceição, um jogo muito pragmático, e aquele futebol bonito, futebol espetáculo, não chegamos a ver nessa primeira parte. Depois uma segunda parte com mais lances a serem discutidos. Porquê? Porque o tempo diminuía e o Sporting tinha que ir atrás do resultado que tinha perdido no Estádio do Dragão. Aos 62 minutos há um remate de Mathieu fora da área, mas um remate muito fraquinho, e depois começaram a vir as substituições. Sai Tiquinho Soares e entra Aboubakar. Porto perde claramente a profundidade que estava a ter até este minuto. Aboubakar é um jogador que segura mais a bola, joga bem de costas para a baliza, joga no apoio e é homem de área de finalização, e o Porto estava a precisar também de jogadores que dessem profundidade, porque o Sporting estava a jogar com as linhas muito subidas. Depois sai Piccini e entra Ristovski. Gostei muito aos 71 minutos. Ristovski é um lateral direito que dá muita agressividade e muita intensidade à equipa do Sporting, não só no momento ofensivo, como também no momento defensivo. Aos 76 minutos sai Otávio e entra Sérgio Oliveira. Portanto, aqui há um triângulo que Sérgio Conceição quis colocar no meio campo, em que Herrera, Oliver e Sérgio Oliveira. Era um triângulo para dar mais consistência ao meio campo do Futebol Clube do Porto, porque o Sporting na segunda parte estava sim a ganhar aquela parte mais central do terreno, e Sérgio Conceição quis aí colocar mais homens no meio campo. Depois sai Coentrão e entra Monteiro. Aqui Jorge Jesus arriscou um pouco aos 76 minutos, até colocando a Cunha do lado esquerdo a lateral. Bryan Ruiz passa para a esquerda do meio campo e Bruno Fernandes a 8. Fica assim um Sporting mais ofensivo, na minha opinião, já nos 76 minutos à procura do golo, e foi a partir daqui deu uma sensação dos 76 dos 80 até parte final, o Sporting foi melhor do que o Futebol Clube do Porto. Foi para cima do Porto, insistiu, teve mais bola dentro do meio campo do Futebol Clube do Porto, e aos 83 minutos acho que o Porto perde aqui alguma consistência no meio campo, até porque Sérgio Conceição vai tirar Oliver e vai colocar Reias. Aqui não foi uma substituição a pensar em segurar o resultado. Sérgio Conceição disse isso na flash interview no final do jogo. Não foi uma substituição para arregatar aquela final tão esperada, para estabilizar o 0-0. Não foi isso, porque Oliver estava tocado, Oliver não estava a 100%, e Reias, que já jogou na seleção mexicana a número 6, foi ocupar essa posição. Não foi uma substituição para reter o Sporting, para ficar feliz com o 0-0 e ir à final da taça. Não foi porque Oliver não estava em condições, e então Reias foi a solução. Nos últimos 10 minutos, como eu já disse,
o Sporting pressionou muito, o Sporting foi para cima do Futebol Clube do Porto e depois aos 84 minutos há um canto de Bruno Fernandes. Marcano alivia mal a bola, vocês se repararem, Marcano não consegue colocar a bola longe e depois Coates no remate, a bola ainda bate no poste e entra gol do Sporting, tudo empatado nesta meia-final da Taça de Portugal. E depois o Porto tentou reagir nos minutos finais, até porque há um golo do Futebol Clube do Porto anulado, a bola vai 3 vezes ao ferro, mas havia ali fora de jogo e bem marcado, Porto fica com golo anulado. Prolongamento, duas equipas extremamente cansadas, pareceu-me que o Porto estava mais cansado do que o Sporting, apesar que o Sporting tem mais jogos efetuados esta época. No prolongamento, poucos lances, a Acunha faz um cruzamento ao segundo posto, onde Gelson domina, remata cruzado e a bola sai fora. Aqui uma grande oportunidade para o Sporting, apesar de não haver tantas oportunidades. Aos 102, Gelson trabalha pelo corredor esquerdo, passa para Bruno Fernandes e este remata fraco para as mãos de Casillas. Sai Bas Dost e entra Doumbia. Sporting procurava também diagonais de Doumbia, que é um jogador mais rápido, procurar soluções que Bas Dost não estava a dar até ao momento. E depois, aos 121 minutos, há um lançamento de linha lateral longo, a bola sobra para Brahimi e este remata por cima, ou seja, Brahimi colocou o corpo mal em cima da bola, a bola sobe. Grandes penalidades. Dizem que é lotaria, para mim não é lotaria nenhuma, é treino, é trabalho, é também aquela perícia técnica individual do jogador. Há sim uma pontinha de sorte, mas não é lotaria. Marcano falha o primeiro penalti, bola vai ao poste e depois os jogadores do Sporting marcaram todos os penaltis. Os jogadores do Porto, após o Marcano, também marcaram os seus penaltis. 5-4, resultado final desta partida, um clássico em Alvalade, segunda mão desta meia-final. A equipa de Jorge Jesus segue em frente, está no Jamor. Maio é o mês para essa grande partida entre o Sporting e o Desportivo das Aves, que ontem venceu a eliminatória ao Caldas e segue também em frente para a Taça de Portugal. Na caixa de comentários deixem a vossa opinião sobre o jogo de ontem e com este som do Streamlabs que ficou ligado às notificações e tenho que desligar no próximo vídeo. Comentem aí em baixo na caixa de comentários, carreguem esse botãozinho de like para apoiar aqui o canal Joga Simples e o futebol no YouTube e vemo-nos num próximo vídeo.